Oi, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar como fazer essa bolsa transversal em tecido com fole e uma frente toda trabalhada. É uma peça mais elaborada para quem já está se desafiando um pouco na costura criativa. Nessa aula eu compartilho com vocês o passo a passo completo de como costurar essa bolsa de tecido estruturada e versátil, ideal para quem quer sair das peças básicas e fazer uma bolsa transversal cheia de personalidade. Ela tem um bolso frontal com aba, tem uma boa profundidade, cabe celular, e na aba tem um pequeno bolso aqui também com zíper para você colocar pequenos objetos tipo cartão, chave. Então eu espero muito que vocês gostem desse passo a passo de hoje. Esse é o molde que você vai encontrar no link. Ele é composto de 3 páginas e vem com todas as medidas e marcações de costura, indicação das peças. Se você for imprimir, só precisa conferir se esse quadrado está com 3 centímetros e ele vai estar em tamanho real para você usar, mas ele também tem todas as marcações para que, se você não tiver impressora, consiga reproduzir usando régua, lápis e um compasso. Eu vou deixar esse print na tela por alguns segundos e o link vai estar fixado nos comentários e na descrição do vídeo. Para essa bolsa eu vou usar como tecido principal um brim sem elastano, 100% algodão. Eu estruturei com manta R2, mas você pode usar o tecido que você tem mais costume de trabalhar. Você pode usar o tricoline, sarja, jeans. Então eu vou começar trabalhando o bolso frontal. É a parte que dá mais trabalho nessa bolsa, mas também é ela que vai fazer o diferencial nessa peça. Esse molde aqui eu coloquei como mini aba, porque nessa aba do bolso vai uma pequena aba frontal. Eu cortei uma vez no tecido estruturado, fiz uma costurinha de segurança em volta, e para o forro dessa parte aqui eu vou usar o mesmo tecido externo, só que sem estrutura. Então vou colocar direito com direito e vou costurar aqui em volta com um pé de máquina, deixando a parte de cima aberta. Isso aqui é uma pecinha pequena, então nas curvas você vai bem devagarzinho para fechar essa curva redondinha. E usa um ponto pequeno da sua máquina, no máximo 3, que vai ajudar a ter um resultado melhor aqui. E você vai fazer piques aqui nesses cantos arredondados. Se tiver uma tesoura assim de picote, é ainda melhor. Aqui você pode passar ferro para assentar essas costuras, se quiser. E eu vou fazer um pesponto aqui bem na borda do tecido. O zíper, já depois que eu coloquei o cursor, eu refilei em 13 centímetros. E para fazer o acabamento das laterais, eu cortei 2 faixas de tecido, medindo 10 centímetros por 4. Então você envolve a extremidade do zíper e faz uma costura aqui com um pé de máquina prendendo. Vou fazer isso dos 2 lados. Aí eu vou virar esse acabamento assim, juntando, e fazer uma costurinha aqui de pesponto bem na borda do tecido. Eu vou aparar essa sobrinha que ficou. Alinho minha tesoura aqui, ó, com o zíper. Já fiz do outro lado do zíper e ficou assim. No molde da aba tem uma indicação aqui de corte a 5 centímetros da borda superior. Eu fiz essa marcação aqui e vou separar em 2 partes essa aba. Marcar aqui o centro. Vou reservar essa parte aqui por enquanto. Então, para o fundo do bolso, eu cortei a medida de 17 centímetros de largura por 10 centímetros de altura.
E agora eu vou fazer a aplicação do zíper. Eu fiz uma marcação aqui, ó, no centro do zíper. Coloco com os dentinhos virados para baixo, alinhando a minha marcação com o pique. Vou fazer uma costura de segurança aqui, prendendo. E vou pegar uma das partes do meu forro, do bolso. Coloco direito com direito e vou fazer uma costura mais reta aos dentinhos do zíper. Para fazer o forro desse bolso aqui, eu estou usando o tricoline 100% algodão. Vou virar o meu forro para o avesso. Puxo bem ele para abrir as costuras. Eu vou fazer um pesponto aqui, bem reta a borda. Vou pegar a minha segunda parte do forro do bolso e vou posicionar aqui, ó, na parte de trás, direito com o direito do forro, alinho na parte superior e vou prender aqui com a costura de segurança. Agora eu vou colocar a minha aba com a parte externa voltada para cima. Coloco o pique com a marcação do centro do zíper e vou fazer uma costura também de segurança aqui, prendendo essa aba no lugar. Eu vou aproveitar aqui e vou contornar a minha aba com costura de segurança para prender essas duas partes do forro e poder refilar. Agora eu vou pegar aquela parte da aba que eu destaquei no início e vou colocar aqui, ó, direito com direito. Eu vou fazer uma costura aqui com o pé de máquina prendendo. Aí vou tombar assim pra cima e fazer uma costura pespontando aqui bem na borda. E agora, finalmente, a gente vai colocar o forro. Vou usar o mesmo tecido externo para forrar, para evitar que quando a aba levante, apareça um tecido diferente, tá bom? Então, vou colocar direito com direito. Eu cortei um retângulo um pouquinho maior do que a minha aba. Vou fazer uma costura com um pé de máquina em volta, deixando essa parte de cima aberta para desvirar. E para finalizar essa aba, eu vou fazer um pesponto bem na borda, aqui em toda volta. Vou fechar aqui a parte superior que estava aberta, né? E ela ficou assim. Aqui o bolso. Esse aqui é o molde do bolso frontal. Aí com ele eu cortei uma vez no tecido estruturado e uma vez no forro. Para o canal desse bolso eu cortei uma vez também no tecido estruturado e no forro a medida de 38,5 por 4,5. Então eu vou costurar separadamente as peças do bolso e do forro.
Então, como o meu bolso tem essa parte curva aqui, essa peça que tem curva, ela sempre vai ficar em cima, tá bom? Então, a parte reta que é o meu fole vai ficar aqui embaixo. E aqui, quando chegar na curva, você mantém essa parte aqui reta e alinhada e vai girando só a parte curva que está em cima, tendo sempre o cuidado de alinhar também as margens. E aí eu já fiz a mesma coisa com o meu forro. Agora eu vou juntar o forro e a parte externa, direito com direito, e vou fazer uma costura em volta, deixando uma abertura aqui na parte superior para desvirar. Aí esses cantinhos do bolso eu vou retirar para diminuir o volume. Eu vou passar ferro para assentar bem essas costuras e vou fazer uma costura pespontando aqui só a borda superior. Com o molde frente e costas da bolsa, eu cortei 2 vezes no meu tecido estruturado. Para forrar essa parte, eu cortei 2 quadrados de tricoline, um pouquinho maior do que o molde, para refilar no final, tá? Então, vou forrar com esse tricoline aqui. Vou reservar a parte de trás por enquanto. Aqui, se você quiser acrescentar um bolso, também dá para fazer um bolso embutido na parte de trás. Ficaria muito bom. E eu não coloquei para que o vídeo não ficasse muito longo, porque é uma bolsa que já tem muitos detalhes, mas um bolso embutido aqui atrás seria muito útil nessa bolsa. Então aqui na parte da frente, no molde, tem uma marcação a 5 centímetros da parte superior, é a marcação para costurar a aba. Então eu fiz um pique aqui na parte superior da aba e encontrei o centro também dessa reta que eu tracei. Coloco assim, ó, com a aba virada para cima, alinho essa marcação com um pique e vou costurar aqui com menos do que um pé de máquina, é praticamente uma costura de segurança, porque depois eu vou trazer essa aba para baixo e vou rebater. Então vou prender a minha aba aqui, mas deixa eu explicar também logo a parte do bolso. Aqui tem essa marcação, gabarito para a marcação da costura do bolso. Você precisa vazar essa área para aplicar o seu bolso. E com o estilete eu vou cortar toda essa área aqui, onde está o gabarito do bolso. Também dá para ser recortado com a tesoura, tá bom? Então, posiciono o meu molde aqui. Com a canetinha que apaga, eu vou riscar essa janela. Então, um clipe aqui para não ficar saindo do lugar.
Eu vou deixar no molde a indicação do centro aqui também, para alinhar com o bolso. Então, vou posicionar o meu bolso aqui nessa marcação, vou costurar iniciando aqui do centro, tá? Então, vou do centro para essa lateral e depois eu começo aqui o outro lado. Então, vou alinhar aqui os centros na parte de baixo. E aqui é interessante que o bolso, ele cubra a marcação, porque eu fiz o risco por dentro do gabarito. Então, é melhor que esse bolso cubra a marcação, vai ficar mais exato, tá? Pega uma ferramenta, isso aqui é uma chave, e vai segurando aqui em cima da linha, costurando com calma e paciência, principalmente aqui nas curvas. Evite puxar muito esse tecido, porque quando tá fazendo a curva assim, às vezes involuntariamente a gente acaba puxando muito o tecido. Então, ó, deixa ele bem à vontade aqui para não modificar a medida. Coloco aqui na minha marcação, seguro, dou uma ajeitadinha aqui para ele encaixar. E o último ponto, eu vou fazer uma laçada aqui na borda do bolso, tá? O último ponto, ele vai cobrir essa borda do bolso. Desse jeito aqui, ó. Agora eu vou dar o retrocesso. Olha, observa aqui que o ponto cobriu a borda do bolso. Isso é um ponto de laçada, para deixar o bolso mais firme. E agora eu vou começar pela borda. Dou um pontinho e volto para fazer a minha laçada. Cubro a minha marcação, seguro e venho. Vou posicionar a minha aba agora para costurar. Coloco o avesso para baixo, vou girar, colocar ela nessa posição aqui. Alinho na minha marcação, alinho o pique com o centro aqui também marcado. Aí eu vou trazer ela assim para baixo, vinco e vou costurar aqui com um pé de máquina prendendo. E aí vai ficar embutida essa sobrinha. Olha só como ficou aqui a aba. Aí a costura aqui, ó, ela fica toda embutida. Feito isso agora, eu vou colocar o meu forro. Coloco avesso com avesso.
e vou fazer uma costura de segurança prendendo em toda a volta. Para fazer o canal do zíper, eu vou usar 28 centímetros de zíper e aí eu cortei 2 vezes no tecido externo estruturado e 2 vezes no forro, que é só o tricoline, a medida de 25 por 4,5. Vou usar também 2 pedacinhos de alça pronta, medindo 5 centímetros. E 2 quadros, e aí tanto as alças quanto as ferragens que eu vou usar tem 3 centímetros de largura. Então, para quem já faz essas peças há mais tempo, é um passo já bem comum. Vou colocar o zíper com os dentinhos virados para baixo, faço uma costura de segurança, coloco o meu forro e aí eu costuro mais rente aos dentinhos do zíper e depois repito o processo do outro lado do zíper. Então já adiantei aqui um lado e vou fazer o outro aqui com vocês, tá? O meu lado externo aqui, fazer uma costura de segurança. E aí, antes de fazer o pesponto aqui, rebatendo, eu vou juntar a parte externa e o forro, prendendo com a costurinha de segurança aqui na borda. Então, puxo bem o forro e vou alinhando aqui as 2 bordas. Aí aqui, ó, você pode puxar bem para abrir as costuras e vai fazer o pesponto. Ó, ficou assim. Eu vou passar um cursor aqui agora. Para fazer o freio do zíper, eu cortei a medida de 48 por 8 centímetros, uma vez no tecido externo estruturado e uma vez no forro. Então, vou posicionar o meu canal aqui, direito com direito, e vou fazer uma costura de segurança prendendo, depois vou colocar assim, ó, o freio direito com direito, fazendo um sanduíche com o canal aqui no meio. E aí vou costurar aqui com a distância do pé de máquina que eu tô usando, que é de 8 milímetros, tá? E depois de costurar essa parte, aí eu trago aqui para o outro lado e vou repetir o mesmo processo. Faço a costura de segurança e depois costuro aqui com o pé de máquina. Eu vou fazer uma costura aqui, pespontando essa lateral, para dar acabamento e também para reforçar esses tirantes. Vou fazer aqui do outro lado. E aí vou fazer uma costura de segurança aqui, só prendendo o forro e a parte externa desse freio de... E aí eu vou refilar, ó, essa sobrinha que ficou, acertar tudo antes de colocar as minhas faixas de acabamento. Para fazer o acabamento eu vou usar 2 faixas de tricoline medindo 70 centímetros por 4. Então, vou pegar aqui o meu fole. Eu gosto de colocar a dobra do acabamento na parte de cima da bolsa. Então, eu vou pegar o meu acabamento, dobro 1 centímetro numa das bordas. E aqui, ó, pelo avesso
do meu fole, eu vou prender com a costura de segurança toda a volta dele. Se sobrar um pouco aqui, você pode retirar, para não acumular muito tecido. Não, ó, fica assim, vou colocar aqui pelo avesso. Eu já fiz o outro lado também. E com o fole da bolsa finalizado, eu medi a circunferência final, tem 69 centímetros, mas é sempre bom você conferir antes de colocar o seu espelho. Se for a primeira vez que você vai fazer essa bolsa, como ela tem esses cantos arredondados, você testa se for usar um material diferente, porque às vezes só você mudar o tecido ou o estruturador, essa medida pode se alterar um pouco, tá? E o lado que tem curva, que no caso aqui é o espelho, sempre para cima. Mantenho o meu fole reto e vou girando somente o espelho. Agora eu vou puxar o acabamento para cima, assim. E aqui eu vou dobrar de novo e vou fazer uma costura prendendo. Para fazer o fechamento dessa aba, eu vou usar esse botão de imã que tem um acabamento duplo. Para fazer a marcação aqui na aba, eu encontrei o centro e aí da borda para cima eu marquei com 1,5 centímetros. Então vou furar aqui. Aí o bolso eu dou uma baixada aqui e trago a minha aba. Olho se ela tá centralizada certinho. Vou apertar e vou marcar aqui no bolso. Para alça tiracola eu vou usar 1,30 m de alça pronta e um regulador com 3 centímetros de largura, que é a largura da minha alça. Então, em uma das extremidades, eu vou passar aqui pelo regulador. Dobro cerca de 1 centímetro na pontinha, na borda. Vou levar para a máquina e fazer uma costura prendendo aqui na borda.
Depois de costurada, ela ficou assim. E agora vamos fazer a colocação dela na bolsa, tá? Então, com essa parte dobrada assim, ó, pra cima, eu venho até a outra extremidade. Vou colocar aqui no quadro de dentro da bolsa pra fora, desse jeito, ó. Vou passar no meu regulador, entro e saio dele. E agora eu vou colocar no quadro de fora para dentro da bolsa. Aí aqui do mesmo jeito eu dobro cerca de 1 centímetro, ajeito e vou levar para a máquina e fazer uma costura aqui prendendo na borda. E aí, o que achou dessa bolsa transversal com fole e frente trabalhada? Não é das mais fáceis, mas o resultado compensa demais, né? Lembrando que todas as informações e moldes para fazer essa bolsa você encontra gratuitamente no link na descrição do vídeo. Esse detalhe do cursor aqui é bem simples, mas vou deixar um vídeo rápido no meu Instagram, @mariatissu. Vou deixar também aqui as medidas da peça pronta. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal, que isso me ajuda muito a continuar trazendo aulas como essa para você. Um beijo e até o próximo vídeo.